Olá, seja bem-vindo ao Zoe Online. Eu sou o Pedro. Eu sou a Natane. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre Shape Cult. Você já conhece, é o lugar onde a gente fala sobre livros, filmes, e a gente relaciona isso com a palavra de Deus. Sim, e pra você que não assistiu o vídeo da semana passada, a gente falou sobre o Sherlock Holmes. A gente tava aqui com um convidado Uhum. especial, o Vini, foi muito legal. A gente contextualizou a história do Sherlock Holmes, de um detetive, né, tão importante, tão famoso aí no mundo, com alguns passos que a gente deve ter também na nossa vida como cristãos. Então, se você não assistiu, eu quero te convidar a ir lá no nosso canal da Sim. comunidade Cristã Zoe, aqui no nosso canal, e procurar por esse vídeo lá na pastinha de playlists do Shape, tá bom? Tá separadinho lá já para você assistir. Isso, foi tão legal que teve gente pedindo se ia ter outro, até se ia ter a continuação do vídeo, mas Sim. infelizmente não vamos conseguir fazer. Por enquanto. Por enquanto, pode ser que logo faremos mais um. Mas hoje, gente, nós escolhemos aqui um filme, na verdade foi uma indicação aí de uma amiga nossa, a Kemily. Ela postou lá nas redes sociais que Deus falou muito com ela sobre esse filme, através desse filme, e a gente trouxe aqui algumas coisas que Deus falou com a gente também, que é Frozen, essa animação da Disney que fez tanto sucesso, tem sido aí o carro-chefe das princesas da Disney aí nessa última década, né? E teve o filme ano passado lançaram o filme 2, também muito sucesso, e hoje a gente vai falar sobre esse filme, Frozen 1 e 2. Sim, e para ter essa continuidade que a gente tem feito sobre perguntas e respostas e enquetes lá no Instagram, a gente soltou mais uma enquete lá no @somoshape. Se você não nos segue lá, eu quero te convidar para seguir, para a gente poder ter essa interação aqui no vídeo com vocês através dessas perguntas. E lá a gente fez a pergunta: qual que é o seu personagem favorito de Frozen? E eu quero fazer essa pergunta para você, Pedro. Qual que é o seu personagem preferido de Frozen? O meu é o Olaf, com certeza. Eu vou com a maioria aí. É o melhor personagem. Tem muitos personagens bons nesse filme. Eles conseguiram, né? Cada um tem ali suas peculiaridades. Mas o Olaf, pra mim, é o melhor. O boneco de neve é sensacional. Me apaixonei por ele desde o primeiro filme. Sim, eu também vou ser Maria vai com as outras e deixe que falem, porque o Olaf é o melhor desse filme, não interessa. Se tem as princesas, tem o Christopher, o Hans, tem todo mundo lá. Não, O Sven, né? o Sven não, o O Olaf Olaf é é o o melhor. melhor. E, pelo jeito, as pessoas do Instagram também concordam com a gente, porque 99,9% das pessoas falaram que o personagem preferido é o Olaf. Tanto que eu nem tô aqui com a minha colinha hoje, Nem precisa, porque né? nem precisa. Teve uma só que não votou no Olaf e outra que votou no Olaf, mais em outro personagem, mas foi a Olivia, né? A Sim. Olivia da Michelle e do Paulo, ela votou Na na Ana, ela Ana. falou que a Ana é a personagem preferida dela. Isso, muito engraçado, muito bom, Olivia. Continua assim, continua participando com a gente. Sim. Mas é isso, gente. Vamos começar aqui, vamos falar sobre Frozen 1. Esse filme foi lançado em 2013, então não faz tanto tempo, né? Como a gente falou, é da última década, aí o primeiro filme foi lançado em 2013. É um filme de animação, de desenho, né, de princesa, da Disney, aquela coisa que todo mundo já conhece. Tem várias músicas. É como os filmes de princesas, assim, sempre são bem musicais, então Bem ele também bastante. não. Cada personagem tem sua música, né? Sim. E uma música que fez sucesso aí, né? Que todo mundo conhece, né? É, e segundo o Google, 84% das pessoas gostaram do filme. Eu me surpreendi, achei um pouco baixa essa porcentagem aí, porque eu gostei muito dos filmes, eu vou confessar aí. Pedrão foi de carteirinha de Eu Frozen. gosto muito. Quando saiu o 2, a gente foi assistir no cinema, eu falei, não vou perder Frozen 2. Mas é isso, algumas curiosidades. No fim do filme 1, tem a coroação da Não Elsa. é no fim, é no Ah, começo que tem a coroação da princesa tá, Elsa, desculpa né? aí, gente, um erro aí. Mas na coroação da princesa Elsa, aparece ali na multidão
a Rapunzel e o Flynn, que é um easter egg aí, é Do filme uma... do Enrolados, né? É É, um filme muito legal. Esse eu acho que é o meu filme de princesa preferido. Eu amo Enrolados, a minha irmã também ama. A gente sabe decor, sabe até as músicas, um decor, dia sabe tudo elas decor. fazem um shape cut aí enrolados. Frozen. E não, Enrolados. Frozen a gente tá fazendo hoje. Então aí uma curiosidade, aparece a Rapunzel E o e o Flynn. Flynn, eu não tinha visto. Tem gente que gosta de ver tudo, né? Ver todos os vídeos no YouTube para ver os detalhes, e eu não tinha percebido. Outra curiosidade, no começo, nas primeiras escritas aí de Frozen, a vilã era para ser a Elsa, que é uma das irmãs ali. A Elsa seria uma das vilãs. Eu acho que não seria tão legal assim, né? É, Não sei se eu ia gostar dela sendo uma vilã. Outra curiosidade, Elsa e Anna, que são as irmãs aí do Frozen, que são muito famosas, após os filmes, elas acabaram sendo dois nomes que foi dado muito para as crianças, para os recém-nascidos. bebezitos. Foram batizados com o nome de Elsa e Anna e se tornou uma moda aí Uma entre febre. as crianças, Febre. entre os bebês aí, Sim. esses nomes. E a última curiosidade é que Frozen, os personagens, a história, assim, a ideia já vem sendo desenvolvida desde 1940, há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Eu não imaginava, eu achava que era de pouco. O filme é de agora, é recente, mas a história, os personagens já vem sendo desenvolvido há Muito muitos tempo. anos, desde 1940. Sim. E pra gente lembrar um pouquinho sobre a história do filme 1, depois a gente vai falar sobre o 2, mas vamos começar por Frozen 1, a Aventura Congelante, né? A caçulinha é a Anna e tem a Elsa, que é a irmã mais velha. E elas são separadas desde criancinhas, elas vivem isoladas uma da outra, porque uma vez quando elas estavam brincando, a Elsa acabou machucando a Anna com os seus poderes de gelo. Então elas vivem isoladas. Se você lembra do filme, você vai lembrar da música famosíssima, Se Você Quer Brincar na Neve, que é a Anna implorando quase pra Elsa, tadinha, pra elas Só brincarem, que a né? Elsa não pode sair, né? Porque senão... Sim, senão pode acontecer alguma coisa. Esse é o temor, né, dos pais, né? E após a morte dos pais, as duas elas continuam crescendo isoladas até o dia que a Elsa vai assumir o reinado de Arendelle. Ela vai ser a rainha de Arendelle. Então, aí com esse reencontro, um novo acidente acontece e ela decide partir para sempre. Não, a Elsa decide não, eu vou partir para sempre, vou me isolar do mundo e cria o castelo de gelo e fica lá sozinha. e deixa para todo mundo para trás e provoca um congelamento, né, no reino. E é quando a Anna decide, né, se aventurar pelas montanhas de gelo para encontrar a irmã, para fazer ela voltar, né, assumir o seu papel. E esse é um filme muito legal, né? Tem como personagem a Anna, a Elsa, o Christopher, qual que é o nome da rena do Christopher? O Sven. O Sven. A gente foi longe agora. E tem o Olaf também, não sei se eu falei, né? Que é o preferido de todos. E também tem o Hans, que é o vilão desse primeiro filme. Você acha que ele é bonzinho, mas no final você descobre que ele não é tão bonzinho assim. Ele tava em busca de outros interesses. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Isso. Mas o primeiro ponto, assim, que a gente tem pra falar sobre Frozen 1 é... Não deixe o medo de errar te paralisar. Porque o que acontece? A Elsa, ela tem poderes mágicos ali, né? Que ela transforma as coisas em gelo, ela consegue criar coisas, objetos de gelo. Mas, ao tentar, brincando ali com a irmã dela, com a Anna, ela acaba machucando a Anna. Então, esse machucado ali, imagina, é ruim para as duas, a Elsa fica se culpando bastante, mas ela não queria machucar a Anna, né? Ela errou, sem querer. E o que acontece muitas vezes com nós? Nós temos medo de errar e a gente acaba não tentando acertar. E aí que está o problema. Se eu não tento fazer, eu não vou conseguir chegar onde Deus quer que eu chegue. Deus, ele tem sonhos para mim, ele tem sonhos para você, projetos, né? Deus, ele preparou algo especial para nós. A Bíblia fala que Deus sonhou, projetou, desenhou a nossa vida. Então, só que para alcançar isso eu preciso dar alguns passos.
eu preciso me mover, eu preciso andar, eu preciso caminhar. Qual que é o problema? Quando eu tenho medo de errar, eu não ando, eu não caminho. Esse medo me paralisa. E eu acabo não vivendo tudo que Deus planejou para mim. A Bíblia fala que, em 1 João, que o verdadeiro amor, ele lança fora esse medo. Né? Quem é o verdadeiro amor? É Jesus, é o amor de Jesus por nós. Quando nós descobrimos esse amor, esse medo é lançado fora. Então, isso que a gente tem que cuidar. O medo de errar pode te paralisar. Errar é natural, é normal. Eu erro, nós erramos sempre. Só que você não pode deixar que esse medo te paralise e te impeça de viver aquilo que Deus tem para você. Sim, até tem uma famosa frase do nosso pastor Cezinha aí, que ele fala para nossa igreja, fala para várias igrejas, que é: se sai rasgando e se der errado alguma coisa, a gente volta costurando. Então, avance mesmo, Isso. vá além. Se algo der errado, pare, peça perdão, mas depois disso, continue a caminhada, continue a caminhar. Você não pode deixar que esse medo de errar te paralise para sempre, né? Como aconteceu com a Elsa por muito e muito tempo. E uma outra coisa que a gente tem como lição é: não fique sozinho. Com o acidente, né? O primeiro acidente, o segundo acidente, qual que é a primeira postura dela ou dos pais dela? Isolar as duas, deixar elas isoladas. E por muito tempo elas não conseguem, a Elsa principalmente não consegue cumprir o chamado dela, do reinado dela. Ela não consegue cumprir o que ela tem para fazer porque ela tá isolada, porque ela tá com medo e porque ela tá isolada. E quando ela consegue se libertar e usar os seus poderes e tal, ela acaba novamente se isolando no castelo de gelo. E ela não quer que a Ana ajude, ela não quer ninguém, ela quer ficar sozinha, né? E tem um versículo que fala lá em Provérbios 18:1 que quem se isola, ele busca interesses egoístas. E é bem isso que acontece, a pessoa quer só pensar nela, né? Tipo, ela não pensou no reinado dela, ela não pensou na irmã dela, não pensou nas pessoas que viviam ali em Arendelle, né? E ela quis se isolar. E a gente tem que cuidar disso. A gente, ainda mais em tempos assim de pandemia, né? Tempo de isolamento que a gente tá vivendo, né? Sim, não fique isolado assim, sem contato com as pessoas. Mande uma mensagem, ligue, né? Sim. Busque ajuda, vá atrás dos seus líderes também, né? Mande mensagem. Você que é líder também, vá atrás dos seus discípulos, Sim. mande mensagem, pergunte como eles estão, né? Não seja egoísta nessa hora. É um tempo muito delicado que a gente tem vivido, esse tempo de pandemia, né? Nós não imaginávamos passar por isso, mas a gente tem que aprender, a gente não pode ficar sozinho, mesmo que seja um tempo pra gente ficar isolado, a gente não precisa ficar sozinho, né? A gente pode contar com outras pessoas. O isolamento físico não precisa ser o isolamento de contato com outras pessoas, de se relacionar, né? Graças a Deus a gente tem a internet aí, né? Que a gente pode... Tecnologia, a gente pode conversar, ligar, fazer chamada. Não deixe de conversar com outras pessoas, não se isole. Esse é o ponto. Outra coisa, cuide dos seus sentimentos. Isso é muito importante e é muito trabalhado ali em Frozen. O que acontece? A Elsa, o sentimento dela é de insegurança, de medo. Né? Você vê o tempo inteiro ela preocupada, ansiosa, insegura. Será que eu posso? Será que... Então ela representa esse sentimento de ansiedade, de medo. A Ana não. A Ana representa o amor, a alegria. Ela quer estar perto, ela quer brincar na neve, ela quer fazer as coisas, ela vai atrás da Elsa. Ela representa aquela paixão mesmo. Mas o que a gente precisa entender? A gente precisa cuidar dos nossos sentimentos. Nós somos pessoas que vivemos os sentimentos o tempo inteiro. Na verdade, os sentimentos eles estão o tempo inteiro dentro de nós. A gente tem que dominá-los, não deixar que eles nos dominem. Eu acho que o grande problema, assim, que acontece é que é muito extremo a atitude das duas. O tanto que a Elsa é insegura é extremo. Ela precisa ter um cuidado, né, uma prudência, porque afinal ela tem poderes que congelam pessoas se ela quiser. Mas a Ana também é muito extrema. Ela se apaixona,
a ponto assim de tipo, nem conheço você, vou casar com você, vamos casar. Que acontece com o E Hans, né? Ela aham, vê o Hans e ela já quer se casar com ele. sim, nem conhece direito, nem sabe quem que é essa pessoa, sabe? Então as duas elas levam para pontos muito extremos assim. Eu acho que esse que é o grande problema, né? Sim. Dos nossos sentimentos também. Às vezes a gente lida de maneira muito extrema. Sim, a Bíblia nos fala mesmo para que a gente consiga nos dominar. Existe um domínio que a gente tem que ter nos nossos sentimentos, não deixar que eles nos dominem. Quando a gente permite que os sentimentos nos dominem, as nossas atitudes também são como os sentimentos. A gente não consegue dominar nossas atitudes de uma forma boa, né? A Bíblia fala sobre você ter domínio próprio. Então, eu acho que isso que é o ponto-chave, que você aprender a dominar os seus sentimentos. Sim. Quando você está triste, você não deixar que isso te domine. Quando você está, muitas vezes, até feliz. Lógico que a gente gosta de estar feliz, mas essa alegria, demais, às vezes acaba atrapalhando também. Sim. Medo, como a gente já falou. Sim, também. E a gente não pode se deixar levar por esses sentimentos porque eles nos enganam, né? Até, por exemplo, assim, você já tentou conversar com alguém que tá cansado? O que ele vai querer? Ele vai estar empolgado? Ele vai te empolgar? Às vezes você quer contar alguma coisa feliz lá que aconteceu no teu dia. Se a pessoa tá cansada, ela não vai estar nem aí porque você tá falando. Então, ela não vai conseguir te responder de maneira positiva também. Então, a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos, a organizar eles dentro de nós, né? Para serem expostos assim nos momentos certos, nas horas certas, né? Pessoal, é isso sobre o Frozen 1. Terminamos aqui, encerramos. Lógico que tem muita coisa, gente. Na verdade, todos os shapes aqui que a gente faz são alguns detalhes que a gente quer trazer aqui. São alguns pontos que Deus fala pra gente e a gente quer passar para vocês. Mas até a gente sempre fala, né? Se tem alguma coisa que Deus falou com você e a gente não falou aqui, por favor, participe, comente, Sim. né? Fale, a gente também quer ter essa interação com vocês. É isso aí. E o Frozen 2, que a gente vai falar agora, é um filme que foi lançado agora em novembro de 2019. Faz pouquíssimo tempo, né? Antes da pandemia. Foi antes da pandemia, onde a gente podia ir nos cinemas, né? Mas a gente, como a gente falou, a gente assistiu no cinema esse filme, foi muito legal. E 91% das pessoas gostaram desse filme, segundo o Google. Então... Já melhorou bastante, né? Eu mostrei 84. Tem bastante críticas de alguns ilustradores dessa parte digital que reclamam um pouco da qualidade, que o 1 era muito mais superior. Mas isso é detalhe técnico, né? E a gente não tá aqui pra falar de detalhe técnico. O fã não olha essas coisas, o fã gosta do filme mesmo. Sim. Então, algumas curiosidades que a gente quer trazer pra você é que o chamado, sabe aquela vozinha que aparece no filme inteiro? Eu não me nego a imitar porque vai ficar desafinadíssimo. Mas aquele chamado que ela escuta, ela fica escutando, ela quer ir atrás, né? Eu achei demais. Por quê? Porque eu achei assim, eles fizeram só uma musiquinha, né? Um negócio assim, vai chamar a Elsa, é isso. Mas ele tem um sentido. Ele é um cântico inspirado num cântico escandinavo. Eu não vou tentar repetir o nome do cântico, mas é uma técnica que as mulheres entoavam melodias de notas altas para chamarem os rebanhos de volta para casa. Sério, gente. Se Deus já não falou com você com isso aí... Não sei mais. Não, acho que vamos encerrar o vídeo. Já tava bom assim. Gente, demais essa curiosidade. Eu fiquei de cara a hora que eu descobri. Eu falei, meu Deus, é muito bom. Tipo, é o cântico que era entoado para chamar o rebanho. Então, muito legal. Eles usaram esse. Se você não sabe, também o Frozen é bem inspirado em algumas coisas escandinavas, assim, alguma coisa dessa cultura. Até ali o lugar, né? Arendelle, castelo, gelo, Sim. montanhas. E é muito legal porque em Frozen, né, em Frozen 2 faz esse chamado também da Elsa pro chamado da sua casa, da sua história, da sua verdade, né? Esse cântico, muito bom, eu achei genial. E levando de novo essa curiosidade, né, de ter alguns traços escandinavos, os diretores e os produtores desse filme fizeram uma viagem de pesquisa para Noruega, Finlândia e Islândia
para ter inspirações para o filme. Então, nossa, eu achei genial, assim, muito legal, porque você percebe mesmo no cenário do filme, na roupa das pessoas da floresta. Na cidade ali de Arendelle também. Sim, tudo tem muito essa característica escandinava. Então é muito legal, também uma curiosidade para vocês. É isso. Vamos dar aqui um pouco do resumo do filme. Não vamos falar tudo, porque é um filme bem de alguns meses atrás, né? Não podemos dar tantos então a gente não vai spoilers. dar muito spoiler aqui. Vamos segurar um pouco aqui. E se a gente der algum spoiler, nos perdoe, por favor. Aconteceu, a gente não quis. Mas o que acontece? O filme já começa com elas pequenas de novo, né? Elas são ali crianças e tem o pai e a mãe o pai conta umas histórias para elas de um povo, de uma floresta que tem os 4 elementos, a terra, o fogo, o ar e a água. Esses 4 elementos, eles dominam ali uma floresta e nessa floresta tem algumas pessoas de tribos, né? Que dominam ali, que vivem ali. São pessoas nativas, né? Da floresta. O pai da Elsa, ele conta, é a história dele. Ele conta essa história, mas ele não fala que é a história dele. E eles vão descobrindo, né, ao decorrer do filme, o que vai acontecendo, aonde que fica essa floresta, por que aconteceu isso, por que esses elementos estão bravos aí, o que aconteceu, que eles ficaram ofendidos, né? Na verdade, eles se ofendem e meio que se rebelam ali, os elementos. E aquela voz que chama a Elsa acaba levando elas até essa floresta, né? Então, elas descobrem... Vamos parar por aqui, não vamos dar mais spoiler, mas elas descobrem que a história do pai delas era verdade. Sim, e elas descobrem a origem da família delas, a origem da Elsa. Dos poderes. Só um ponto aqui que a gente tem que falar, que é o Olaf resumindo para as pessoas que estão na floresta o que aconteceu com a Elsa, né? E com a Elsa e com a Anna no primeiro filme. É a parte mais massa do filme. É sensacional aquela cena, é muito engraçada, eu não conseguia parar de rir no cinema, a primeira vez que assisti. É muito bom, muito bom. É a melhor parte do filme. Mas, já falando do Olaf, eu quero puxar aqui um ponto muito legal, que nesse filme, se você perceber, o Olaf tá assim, desenvolvendo a maturidade dele, e esse é o primeiro ponto. A gente tem que desenvolver a maturidade, e eu acho muito engraçado. O Olaf é o meu preferido, né? A gente já falou aqui que ele é o nosso preferido. E ele tipo assim, a maturidade dele, pra ele, assim, é falar uns poemas, umas frases bonitas, tipo, ele fala umas coisas desconexas, assim. Você fica tipo, meu Deus, o que ele tá falando? Sim, ninguém entende dela. Daí ele tenta explicar pra ela, porque parece que eu estou amadurecendo. E daí ele fica falando umas coisas desconexas, assim. É muito engraçado, mas ser maduro não é citar frase bonita, poema, não e coisa... Copiar coisa da internet, né? Eu vi essa frase bonita da internet, vou falar. Colar lá. Não, isso não é maturidade, né? Ele é um dos personagens mais queridos dos filmes e ele tá passando por esse processo de amadurecimento. Mas é isso mesmo, é um processo de amadurecimento. Não vai ser assim, você vai acordar madura, assim, e sabendo de tudo e tendo conhecimento da vida. Se você for levar ali em conta, se eu não me engano, entre um filme e outro é para ser mais ou menos o tempo de 3 anos ali, que eles ficaram gerenciando Arendelle e por ali. Então é como se o Olaf tem 3 anos, ele quer ser maduro, entende? Não é assim. Não são frases de efeitos que vão fazer a gente amadurecer, né? Viver a vida com Deus, viver esse tempo com Deus que vai fazer a gente amadurecer. A gente não vai... a gente vê muitas pessoas falando, eu queria ser como tal pessoa, eu queria ser, sei lá, que nem o pastor Cezinha. A gente vai ver o quanto que ele lê da Bíblia, ora, né? Busca. Quanto passou na vida, né? Quantos problemas. Sim, quanta história tem, né? Então, a gente precisa viver a vida para amadurecer, né? Buscar um conhecimento em Deus, assim.
E lá em 1 Coríntios 13:11 fala: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, eu me deixei para trás essas coisas de menino. Então, é um processo. Uma hora você vai amadurecer, mas não vai ser assim também. Amadureci e pronto, agora eu sou uma pessoa madura. A gente vai estar em constante amadurecimento, sempre crescendo na nossa vida com Deus. Se a gente descobriu alguma coisa agora, isso não é suficiente, eu quero saber mais. E a gente ter esse constante amadurecimento em Deus. Então, desenvolva a maturidade. Não seja talvez como Olaf, não ache que a maturidade vai vir do nada. Passe por passe por essas situações vendo esse lado, assim, que é preciso amadurecimento. Sim, isso, muito legal. Até os problemas da nossa vida nos levam a amadurecer, né? Então, às vezes a gente reclama, mas isso está me fazendo amadurecer, né? Eu preciso tomar cuidado para acabar não reclamando de algo que está me fazendo fazendo bem, né? Mesmo não aparentemente, né? E é legal até porque nesse filme, no segundo filme, né? O Olaf passa, no final do filme ele já tá bem mais maduro do que no começo, né? Sim. Ele passa por situações, passa por problemas e consegue amadurecer um pouco mais até o final do filme. Então é um processo, né? Isso. Outra coisa que Deus falou com a gente é: esteja pronto para uma constante mudança na tua vida. Esteja preparado para mudar a qualquer hora. Como eu queria que tudo na nossa vida fosse certinho do jeito que a gente planejou. Nossa, seria uma benção. Ou se tudo que acontecesse, Deus me falasse tudo que ia acontecer, me deixasse certinho: ó, vai acontecer isso na tua vida, seria fantástico, porque daí eu ia saber o que ia acontecer amanhã. Mas não é assim, né? A gente tem que estar preparado para que as coisas não saiam como a gente planejou e para que as coisas mudem. Meu Deus, olha o que aconteceu esse ano. Se, né, nada do que a gente planejou para 2020 está acontecendo, né? Pelo menos alguns projetos, alguns sonhos, alguns planos. Então a gente tem que estar preparado para que as coisas mudem. Afinal, Deus é quem controla tudo mesmo. Então eu tenho que estar preparado. E isso faz referência à música desse segundo filme, que tem lá uma frase: nada vai mudar, né? Sim, a música bem no comecinho ali, que a Ana tá empolgada assim: não, porque nada vai mudar, tá tudo perfeito, nada vai mudar. A gente tá vivendo, tipo, o sonho da nossa vida, tá tudo bem. Não tá acontecendo nada de errado ali, nada de ruim, né? Ela é rainha. Não, ela não é rainha, é a Ana que canta. É a Ana, desculpa. Confundi as irmãs. Eu confundo as irmãs. Mas ela acha que nada vai mudar na vida dela. E do nada acontece lá um monte de coisa e acaba mudando. E tudo muda. Muda tudo em questão de dias. Que vamos pensar, é o que aconteceu com a gente nesses dias. A Bia fala em Filipenses, eu acho bem legal esse texto. Paulo está falando para Filipenses que ele aprendeu a viver tanto com fartura quanto com nada, né? Então Paulo está preparado para que, se alguma coisa acontecer, ele sabe o que ele precisa fazer, ele está preparado para as mudanças. Ele fala assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Então ele fala: eu aprendi a viver feliz independente das mudanças, e mostra a capacidade que Paulo tinha de se moldar às situações, se né? adaptar, se né? adaptar às situações. Hoje a gente está vivendo coisas que a gente nunca imaginou viver. E a gente está se adaptando, né? Talvez daqui para frente muita coisa vai mudar. Se prepare. Se prepare para a mudança, esteja pronto para isso, né? Sim. E aí um outro ponto que a gente tirou desse filme é que tudo tem o seu tempo. É muito engraçado porque como eles ficaram ali 3 anos, eu acho, ali, tipo, namorando, né? O Christoph e a Ana. Ele fica o filme inteiro querendo pedir ela ali em namoro, em casamento, né? Perdão. Querendo pedir ela em casamento.
sério, é o filme inteiro que ele tá tentando. E A parece. história dele no filme é isso, do Ele. Christopher. A história do filme inteiro dele. É ele tentando pedir ela em casamento. Mas a gente quer lembrar que tudo tem o seu tempo. Então, tinha o tempo certo, né? Lá em Eclesiastes 3:1 fala: para tudo tem uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, para tudo tem um tempo, né? Esse foi o drama, né, do Christopher mesmo, bem que o Pedro falou que o filme inteiro é esse o drama dele. Ele quer pedir ela, daí uma hora ele tenta não dar certo, outra hora ele vê uma oportunidade e não dá certo. Mas no tempo certo, dá certo. Tá certo. Então, lá em Eclesiastes 3:11 também fala, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Então a gente tem que viver também, aprender a viver os tempos da nossa vida, né? A gente precisa saber que tem tempo para cada coisa, tem tempo para chorar, né? Tem tempo para rir, tem tempo para estar de luto, né? Tem tempo para se alegrar. Isso fala, tudo isso fala lá em Eclesiastes 3, é um texto que eu gosto muito da Bíblia. Quero te desafiar também a ler e a meditar nisso, assim. Saiba que tem um tempo para tudo, né? E leve isso para sua vida, assim mesmo. Algumas coisas não são a hora de viver, né? Lembrando também sobre amadurecimento, né? Tudo isso tá ligado, né? A gente precisa entender que existe um tempo certo para tudo. E você aí que tá procurando alguém para casar, que nem o pra Christopher. namorar, que nem o Christopher, a gente quer deixar essa palavra aí. Tudo tem seu tempo, pode ficar tranquilo, Sossegado. pode ficar sossegado, vai acontecer no tempo certo. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar preocupado, é até pior para você. Fica tranquilo, viva a tua vida com Deus, seja o melhor que você possa ser para Deus e Deus vai fazer as coisas no tempo dele. Eu já falei que Deus ele faz tudo no tempo certo, no tempo apropriado. Sim. Então, não perca tempo aí se preocupando, né? Deixe Deus fazer do jeito dele. Sim. E a última coisa que a gente quer falar sobre Frozen é que o poder está dentro de você, ou ele pode estar dentro de você. Sim, é muito legal porque a gente trouxe aqui um ponto sobre cada personagem assim principal. E agora a gente vai falar da Elsa, né? Desse grande propósito que tem, que ela busca, né? Ela fica, nós não queremos dar spoilers, né? Mas um pouco, né? Ela fica buscando qual que é o propósito dela, ela não tá entendendo, ela entende que tem esses 4 elementos ali que eles chamam do espírito, da água, do fogo, do ar, do vento, os 4 elementos, gente. E eles chamam, né, dos espíritos ali, do 4 elementos, e ela não consegue entender quem que é esse quinto espírito, quem que é essa quinta força, quem que é esse quinto elemento, quem que é esse poder que tá chamando ela, né? A referência que a gente quer trazer aqui é que o poder, esse algo a mais que a Elsa está buscando, na verdade, está dentro de nós. Isso que você busca, Jesus ele pode colocar dentro de você. Porque a gente vive a nossa vida buscando coisas. Eu preciso disso, daí no outro dia eu preciso daquilo, daí consegue e não se satisfaz. Na verdade, a única coisa que a gente precisa buscar para satisfazer é aquilo que Jesus pode colocar dentro de nós. Só que para isso existe um porém, existe algo que você precisa fazer. A Bíblia fala assim, João capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus está falando, aquele que beber da água que eu dou, ou seja, do poder que eu dou, daquilo que eu tenho para oferecer, não vai mais ter sede. Não vai mais buscar poder em onde não consegue achar, onde não vai achar, né? Então, você quer buscar algo que vai satisfazer, que vai satisfazer os teus desejos, as tuas vontades, busque em Jesus, aquilo que Ele pode te dar. Existe uma água, existe um poder de Deus que Ele quer colocar em você. E a Bíblia fala que esse poder, ele não é para agora, você vai receber e vai acabar. A Bíblia fala que esse poder ele continua jorrando dentro de você para a vida eterna. Então ele é uma fonte inesgotável de poder. Que massa é isso, né? Jesus ele coloca isso dentro de você e na verdade é Ele mesmo.
que se coloca dentro de você, o Espírito Santo é essa água viva. Então, Sim. esse é o último ponto aqui. O poder, ele pode estar dentro de você, se você quiser. Sim, nós queremos se desafiar, né, a conhecer esse poder, né, que está disponível É para verdade. nós, né, que é o Espírito Santo dentro de nós. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso programa, nosso Shape Cult de hoje. A gente quer pedir, se você gostou, se você achou legal, curta aqui, compartilha com Compartilha. seus amigos. Se você tem alguém que, se você sabe de alguém que ama Frozen, envia esse vídeo para essa pessoa, para ela também comentar aqui com a gente se tem algum ponto que a gente deixou de falar. A gente gosta que vocês participem. Também a gente quer pedir indicações. É verdade. Nosso direct lá do Somos Shape tá aberto para indicações, né, de filmes, de séries, de livros que vocês queiram que a gente comente. Pode mandar aí o que você quiser. Uhum. Então é isso. Fique com o programa aí do Pastor Cezinha. Converse com o Pastor Cezinha. Deus abençoe e até a próxima.